Convido você a abrir a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 3. Por ora, leremos o verso 7 e o 8. Malaquias, capítulo 3, do verso 7 até o verso de número 8. E calma, vai fazer sentido tudo isso. Malaquias, capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 8. Para quem precisar, estamos colocando aqui acima. Assim diz a palavra do Senhor. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda me pergunta em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e oremos. Senhor, a tua palavra foi lida, que ela possa ser explicada e ensinada a todos nós. Que ela faça sentido. Para isso, nos dê discernimento, para que possamos, além de ler, entender e obedecer. Fala com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Possivelmente você tomou conhecimento que em abril de 2022 o mundo mudou. O magnata de negócios Elon Musk se ofereceu para comprar o Twitter, uma empresa dos Estados Unidos de rede social, avaliada em 43 bilhões de dólares. E certo dia, um rapaz chamado David Beasley desafiou Musk a investir apenas 6 bilhões para ajudar a resolver o problema da fome no mundo. Musk aceitou a provocação e no Twitter respondeu que se eles pudessem descrever como gastar esses 6 bilhões para resolver a fome mundial, ele iria vender imediatamente as ações da Tesla e iria doar. Mas a conversa acabou por ali. Podemos concluir, então, que o problema da fome mundial nunca foi apenas uma questão de dinheiro, e sim uma questão de prioridades. E com base nesse texto que lemos, hoje iremos refletir uma questão de prioridades. Botemos nossos olhos ao texto que diz... Verso 6, agora, vamos lá, abra de novo Malaquias, capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Não sei se vocês lembram da última exposição de Malaquias, e até peço perdão pelo acontecimento, foi uma coincidência. Tanto é que nos últimos domingos falamos sobre esse assunto de dízimo aqui na EBD, mas eu vejo que não existem coincidências quando a gente fala desse negócio de evangelho. Deus está nos querendo nos ensinar. Chegou na mensagem do dízimo de Malaquias, não foi planejado, pessoal. A segunda igreja precisa aprender esse tema. E é interessante que nos tempos de Malaquias, o povo enfrentava ali um afastamento espiritual com o Senhor. Eles haviam sido dominados por povos estrangeiros e culturalmente eles estavam balanceados. Se eles iriam ceder à pressão dos outros povos, ceder à adoração dos outros povos, ao estilo de vida dos outros povos, ou se eles iriam obedecer a Deus. Só que quando nós lemos Malaquias, percebemos que as coisas estavam ficando piores.
Porque dá-se a entender que no capítulo 1, as pessoas não só desobedeceram a Deus, como resolveram fazer disso um estilo de vida. Mas não era só o povo que havia se afastado do Senhor. No capítulo 2, nós lemos: os sacerdotes, os representantes do Senhor, também estavam distantes. E por isso Deus usa Malaquias para exortá-los a voltar. E agora, no capítulo 3, nós vemos que o povo ainda insistia em ficar longe do Senhor, principalmente com a questão do culto. Eles não só não queriam cultuar ao Senhor, mas não queriam adorá-lo da forma devida. E agora nós chegamos na questão da obediência. É interessante que em todas as Escrituras, percebemos que esse negócio de obediência sempre foi um problema do povo de Deus. O povo de Deus, ele é craque, ele é expert em ser desobediente. O povo de Deus, eles têm a habilidade de desobedecer, de mudar. Uma hora eles estão com Deus, outra hora não. Uma hora eles estão indo para a direita, outra hora para a esquerda. Eles são totalmente maleáveis. Mas o Senhor, usando o profeta Malaquias, vira para eles e fala: porque eu, o Senhor, não mudo. Apesar do povo merecer talvez uma mudança do Senhor, Deus diz: eu não mudo. E por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Deus havia feito um pacto com a linhagem de Abraão, que aquele povo seria o seu povo, e ninguém os tiraria dele. Por isso Deus diz: eu não mudo, mesmo vocês merecendo. Mas o texto continua: como assim, Deus? O Senhor não muda? Vem o verso 7. Vamos ler o texto. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. E vocês perguntam: como havemos de voltar? Havia ali um mandamento tradicional, onde os pais, eles tinham a obrigação de ensinar os seus filhos. O que os pais sabiam deveria ser repassado para os seus filhos. Mas como lemos aqui no texto, desde os dias dos pais daquele povo, daquela geração, eles já haviam se afastado do Senhor, logo não ensinavam a palavra de Deus. Eles haviam se esquecido, eles não estavam mais guardando. Você só guarda aquilo que vocês têm, e eles não tinham mais, eles não aprenderam, ou melhor, eles se esqueceram. Mas Deus diz: eu não mudo, por isso, pela minha aliança, pelo meu compromisso, pelo meu pacto, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Nós não podemos ler o texto de Malaquias 3:10, que geralmente vemos aqui no culto de domingo à noite, sem entender esse texto. Talvez seja ali uma das partes principais de todo o livro de Malaquias. A questão ali não é apenas sobre o devorador, sobre os dízimos e sobre as ofertas, mas a questão principal aqui é sobre se voltar a Deus. A geração de Malaquias estava caindo ladeira abaixo. Eles não queriam saber de se retornar ao Senhor. Eles não queriam saber de Deus. Eles desprezaram o Senhor. Eles ignoraram o Senhor. Era uma geração
que preferia adorar outros deuses do que o Deus das Escrituras. Era uma geração que preferia viver com seus pecados do que ter uma vida de santidade. Era uma geração perdida. Mas eu ouvi uma frase que eu preciso repetir para vocês. E no mestrado, quando a gente vai fazer uma citação de alguém, nós colocamos no final a pessoa e o ano. E a frase é a seguinte: quando o violão está desafinado, não se joga fora o violão, e sim pega o violão e afina ele, corda por corda. Balbino 2024. Deus está chamando o povo para voltar. Deus não está excluindo, Deus não está abandonando, Deus não está mandando eles para longe, e sim Deus diz: volta, vocês estão longe, volta, eu ainda quero vocês, volta, vocês mudam, mas eu não mudo, volta, voltem-se para mim. Mas a palavra voltar, talvez no português, ela não foi muito bem traduzida. E eu concordo com a melhor tradução, que é voltar, relacionado a arrepender. Então, em outras palavras, se arrependam, voltem para a base, voltem para casa, e eu, como Deus de vocês, estarei de braços abertos, esperando vocês voltarem, para beijar vocês, como o pai que espera o filho pródigo. E quando esse filho voltar, iremos festejar e muito. Voltem, se arrependam. Deus estava chamando aquele povo à restauração, ao arrependimento, à mudança de vida. Eles precisavam entender a essência. Voltem, se arrependam. E era importante eles entenderem o arrependimento do assunto que viria depois. Porque nós vamos falar de dízimo, calma, chegaremos lá. Mas sem arrependimento, sem voltar, o dízimo é em vão. Por isso, concordo quando o pastor Hernandes diz que Deus, ele procura adoradores antes da adoração. Deus quer a nós em primeiro lugar, antes do nosso culto. Antes de Deus requerer os nossos dízimos e ofertas, Ele quer o nosso coração. Tem que ser algo prioritário para nós. É por isso que Jesus, certa vez, ele questiona e acusa os fariseus, chamando eles de hipócritas, porque sim, eles eram dizimistas. Eles dizimavam, e até talvez de forma exagerada. A Bíblia diz que eles dizimavam até das pequenas hortaliças, da hortelã. Mas Deus os chama de hipócritas, porque o coração deles não estava centrado na justiça do Senhor, na misericórdia do Senhor, na fé em Jesus. Voltem. Porque possivelmente nós estamos indo para o caminho errado. E agora vem o verso de número 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda pergunta: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Posso ouvir um amém?
Meus irmãos, esse texto exclusivamente está ligado ao Antigo Testamento. E pegando aqui um estudo de Thomas Moore, ele diz que o dízimo ele possuía 3 finalidades. Por exemplo, lá em Levítico, capítulo 27, diz que o dízimo era 10% de tudo que o povo recebia, e esses valores eram destinados à manutenção dos levitas. Ou seja, em primeiro lugar, o dízimo era para manter quem trabalhava no templo, beleza? Essa é a primeira função. A segunda função dos dízimos era não só abençoar os levitas, como também desses dízimos era tirada aos sacerdotes, homens de Deus, usados pelo Senhor para fazer os sacrifícios, para a expiação do povo de Deus. Primeiro levitas, segundo os sacerdotes. Mas também, como diz Deuteronômio número 14, os dízimos eram usados para abençoar os pobres, as viúvas e os órfãos. Sacerdotes, levitas, pobres, viúvas e órfãos. Esse texto está nos ensinando que o dízimo nunca foi apenas algo relacionado ao dinheiro. Esse texto está nos ensinando, em essência, que o dízimo ele era para ser usado na causa do reino. Os levitas, eles não tinham terras para trabalhar, eles não tinham como plantar, cuidar de gado, porque a vida deles integralmente era pela causa do reino. Os sacerdotes, da mesma coisa. Os órfãos não tinham terra, as viúvas muito menos, e os pobres nem se fala. Eles precisavam de ajuda, e que essa ajuda fosse do povo de Deus. O que é dízimo? O dízimo, ele significa literalmente a 10ª parte. Ou em porcentagem, 10%. Dízimo não é 1. Dízimo não é 9. Dízimo é 10. O dízimo nunca foi uma invenção da igreja. Foi um princípio estabelecido por Deus pela causa do reino. O dízimo não é você dar dinheiro para a igreja. O dízimo é um ato de adoração ao Senhor. O dízimo não é oferta. O dízimo é dívida. O dízimo não é sobra. O dízimo é primícia. O dízimo não é um peso. O dízimo é bênção. É tudo pela causa do reino. E o dízimo, ele é ensinado em todas as escrituras. Antes da lei, antes de Moisés, por exemplo, em Gênesis 14, nós aprendemos que as pessoas já dizimavam. Na lei, por exemplo, em Levítico, aprendemos um pouco mais sobre o dízimo. Nos livros históricos, como em Neemias, também aprendemos sobre dízimo. Em Poéticos nem se fala, Provérbios fala muito sobre isso, Proféticos nem se fala, Malaquias, estamos estudando no Novo Testamento, em Mateus, em Hebreus e em outros textos. O dízimo é bíblico, e se assim não se faz, é pecado. O dízimo não é apenas uma questão de dinheiro. O dízimo, sobretudo, ele é espiritual. E eu afirmo para vocês, com temor e tremor, o seu bolso revela o seu coração. As coisas que nós gastamos com o nosso dinheiro revela a quem servimos. E durante o reinado do rei Ezequias, por exemplo, houve um grande despertar espiritual. E o primeiro resultado da conversão daquele povo foi a dedicação nos dízimos e nas ofertas.
sempre que o povo se volta para Deus, os dízimos, eles serão devolvidos. O dízimo faz parte do nosso culto. Afinal, como diz em Deuteronômio 12:6, a esse lugar farei chegar a vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Parte do culto. Como também diz Números 18:21, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, a serviço da tenda da congregação. O dízimo é bíblico. O dízimo é um recurso que em todas as escrituras é usado para o sustento de pastores, missionários, obreiros. O dízimo ele é usado para aquisição de terrenos, construção de templos. O dízimo ele é usado para assistência social na comunidade. O dízimo é usado para missões, seja local, seja internacional. Mas então por que as pessoas não dizimam? E eu tentei separar aqui algumas desculpas, e talvez seja a sua. A primeira desculpa que eu escuto é que, pastor, o que eu ganho não sobra. Meu irmão, minha irmã, eu preciso falar um negócio para vocês. Dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Vocês entenderam? Dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Deus, o nosso Deus, o Deus das Escrituras, não é um Deus de sobra, é um Deus de primícias. Nós damos sobra, sabe para quê? Para o cachorro que mora na nossa casa. As sobras nós damos para os cachorros que moram na rua. A sobra nós damos para o porco que mora no nosso quintal. A ordem de Deus, ela é clara, ela é exclusiva. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Se você está dando o que está sobrando, você está pecando. Dízimo não é sobra. Dízimo está em primeiro lugar. Os homens e mulheres fiéis que entendem, que já aprenderam, quando ganham, seja qual for a quantidade, já separam a primeira parte. E se nós não formos fiéis, Deus não deixa sobrar. E pegando emprestado as palavras de Ageu, capítulo 1, verso 6, o infiel recebe o salário e coloca num saco furado e vaza tudo. O que ele rouba de Deus foge entre os dedos. Este é o retrato do infiel. Hoje, os cristãos, eles gastam mais com os cosméticos, com maquiagens, com perfumes, com roupas, do que com o reino de Deus. Hoje, os cristãos investem mais em coisas supérfluas do que com a salvação dos perdidos. Hoje, muitos acumulam justificativas para sonegar o reino, para sonegar o dízimo. Mas estamos então entendendo que esses cristãos estão revelando com as suas atitudes que o reino de Deus nunca foi uma questão de prioridade. E que o amor por Deus é menor do que o amor ao dinheiro. Essa é a primeira desculpa. A segunda desculpa, ela é um pouco mais sentimental. Pastor, eu não sinto que eu devo entregar o dízimo. Meu irmão, minha irmã, o dízimo não é sentimento. O dízimo é obediência. O crente não vive por sentimentos. O crente, ele vive pela fé, isto é, fé na palavra de Deus. Você não pode chegar diante do seu gerente de banco e falar: olha, eu sei que eu devo para você 10 mil reais,
mas eu sinto que eu não devo pagar. Não, você não vai fazer isso. Não, você não vai no supermercado encher o seu carrinho de compras e ao chegar no caixa e falar: olha, senhora caixa, eu sinto que eu não devo pagar, eu vou levar as compras. Não, você não vai fazer isso. Mas porque com Deus você faz. Dízimo não é sentimento. Talvez no seu coração você acha: eu faço isso porque eu sei que Deus não vai me cobrar. Eu sei que Deus não vai bater na minha porta e falar: olha, você não deu o seu dízimo, agora eu vou tomar a sua casa. Talvez você ache: Deus não é de guardar na caderneta lá do céu, e por essa razão, por você não dar o seu dízimo, não devolver o seu dízimo, você acha que não existe esse negócio de SPC Serasa do céu. Não é isso. Não se zomba do Senhor. Dízimo não é sentimento. E se você não dizima da forma adequada, você está roubando de Deus. Ladrão. Ladrãozinho. A terceira desculpa que eu escuto é: pastor, eu não sou dizimista, mas eu dou oferta. Nossa, que homem bom você é, que legal. Meu irmão, dízimo é dívida, oferta é presente. A dívida com o Senhor de todas as coisas. Você não pode chegar para uma pessoa que você está devendo e dar para ela um perfume do Boticário e falar: tá bom, a dívida acabou. Deus, ele não é dessa forma. Deus, ele não pode ser subornado. Com Deus não há negociação. Você pode ofertar. Aliás, você deve ofertar. Mas o dízimo não é oferta. Oferta não é dízimo. Malaquias está denunciando para aquele povo que muitos deles estavam roubando de Deus. Porque, em primeiro lugar, não se arrependeram. E, em segundo lugar, não eram dizimistas. Malaquias está trazendo à tona um pecado comum na igreja. O pecado de reter o dízimo. E aqui havia um problema cultural. Por quê? Se o levita, se o sacerdote não pudessem receber os dízimos, eles tinham que abandonar os seus ministérios, de cuidar da casa do Senhor e do povo de Deus, para trabalhar. Como também há outras implicações. Se o órfão, o pobre, não tivessem o sustento dos dízimos, eles seriam obrigados a fazer outras coisas. Como, por exemplo, roubar. Quando o povo de Deus se omite, o mal predomina. E é sobre isso que Malaquias está falando. Como também, ele deixa bem claro, gente. Como diz o verso 10, trazei todos os dízimo, não é parcial, é todo, integral. Não adianta você preencher o cheque com um valor desproporcional daquilo que você ganha. Você está roubando de Deus. Não adianta você preencher o canhotinho ali do papelzinho que está lá e colocar um valor melhor do que você ganha. Você está roubando, é todo o dízimo. E eu respeito a visão do bruto e do líquido, mas não é sobre isso. Eu estou dizendo que é sobre o todo.
É bíblico, não sou eu, é bíblico. O dízimo é sobre o todo. E o que é o todo? Pastor, eu não ganho em dinheiro. Naquele tempo, nem todos ganharam. Por exemplo, alguns dizimavam as suas colheitas. Outros dizimavam os seus animais. É sobre o todo, independente de qual seja. É sobre o todo. Trazei todos os dízimos, independente de quais sejam, da forma que for, todo o dízimo. Aonde? Na casa do tesouro. Pastor, eu não dizimo porque o pastor vai ficar rico. Precisa falar? Conheço pastores que ganham menos de um salário mínimo para pregar o evangelho lá no Amazonas, que passam fome, sobrevivem de caça. Não generalize exemplos ruins. E esses que usam de mau uso o dízimo, que sofram no inferno se não se arrependerem. A começar por mim. Você não pode se desculpar pelos erros dos outros. Assuma os seus erros. Pare de roubar. Pare de criar desculpas. Se arrependa. Volte-se para Deus. Pastor, eu não dou o dízimo porque a igreja é muito rica. Por favor, vai plantar batata. Isso é bênção, mas tem outras igrejas que não são. Pastor, eu dizimo na outra igreja, porque na minha igreja não precisa. Faça-me o favor, você vai num restaurante e paga no outro? Não é assim, porque com Deus tem que ser. Na casa do tesouro, e os administradores arcarão com as consequências disso. Não estou bajulando o meu conselho, mas eu vejo o temor que esses homens têm na administração dos recursos dessa igreja. Deem esse voto de credibilidade, e se eles estiverem errados, nós estivermos errados, nós pagaremos por isso. Malaquias não está falando que o povo precisava dar dinheiro para Deus. Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono do dinheiro. Mas as pessoas do reino dele precisam. Precisamos aprender uma coisa. Pessoas são mais importantes do que coisas. E eu preciso contar uma história para vocês. No ano passado, eu tive a oportunidade de visitar uma parente de uma irmã daqui da igreja. E foi uma bênção. Cheguei lá, não conhecia essa pessoa, era uma senhora já de idade, conversamos, li a Bíblia com ela. E no final ela, pastor, o senhor não vai embora enquanto o senhor não orar pela minha perna. O que foi com a sua perna, minha irmã? Pastor, eu tenho uma enfermidade na perna aqui há muito tempo. Então eu quero que o senhor ora pela minha perna. Nenhum médico deu conta de resolver meu problema, eu não posso fazer tal cirurgia por causa da minha idade, ora pela minha perna. Tá bom, vou orar pela sua perna. A gente já, presbiteriano, já ora daquele jeito, né? Os médicos não resolveu, os remédios não resolveu, cirurgia não podia. Oramos. Pouco tempo depois eu recebo a ligação. Pastor, a perna da fulana foi curada. E ela pediu para você voltar na casa dela. Tá bom, vamos lá, voltar na casa dela. Voltamos, conversamos, levei a Amanda e foi muito bom. E ela falou, pastor, médico nenhum resolveu o problema, mas Deus resolveu. Fala um pouco mais desse Deus. E eu falei um pouco mais sobre o Evangelho, li o Evangelho de João com ela.
E assim foi o nosso segundo encontro. E ela falou: pastor, não me abandona não, hein? Volta aqui. Marcamos o terceiro encontro. Voltei lá. Fiquei mais um tempo com ela, tomamos um café. E ela falou: pastor, você ainda vai na minha parente e tal. Ela ficou sabendo. Ela também está com um problema lá. Mas você vai lá. E assim foi o terceiro encontro. Li o evangelho com ela. Pude ter um tempo com ela sem pressa. Aí veio meu acidente. Não pude mais encontrá-la. O conselho, junto com o pastor Juliano, me afastou um tempo aí. Eu não queria não, mas eles sabem o que faz. E pouco tempo depois chegou a notícia: pastor, fulana morreu. E eu fiquei muito triste. Eu não pude visitá-la. Mas a parente dela, daqui da igreja, falou: pastor, no leito de morte ela aceitou Jesus. No leito de morte. Se não fosse os dízimos de vocês, eu não teria tempo para ir lá. Se não fosse a fidelidade de vocês, talvez essa mulher não estivesse agora no paraíso. Eu visitei a parente dela, orei com ela, ela foi alcançada pelo evangelho. Não é sobre mim, irmãos, é sobre Deus. Não é sobre a segunda igreja, é sobre o reino. Mas aqueles que se omitem, aqueles que desobedecem, eles são amaldiçoados. E eu, pelo amor de Deus, eu não quero que vocês sejam. Aqueles que conhecem o evangelho precisam entender: ou você é de Jesus, ou você não é. Não existe meio termo. Aqueles que não obedecem são amaldiçoados. Não é apenas com uma questão financeira, mas emboca na questão do devorador. Afinal, aqueles que não são obedientes, o devorador destrói. Era essa mensagem de Malaquias. E alguns estudiosos interpretam o devorador como o nosso inimigo, como o diabo. É uma linha de pensamento. Outros estudiosos já interpretam como insetos, como por exemplo o gafanhoto. Mas eu prefiro uma terceira linha que entende que o devorador é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Seja inseto, seja inimigo, aqueles que não são fiéis, o devorador irá destruir. Talvez, meu irmão, talvez minha irmã, a sua vida está destruída porque você não é obediente. Talvez a sua família está um caos porque você não é fiel. É sobre esse tipo de maldição que Malaquias está falando. Talvez a sua vida está do jeito que está devido à sua desobediência. Porque tudo é uma questão de prioridade. Mas o texto não fala apenas de consequências ruins. Ele continua, como por exemplo no verso de número 10. Vamos ler de novo, vamos lá. Enquanto eu bebo minha água, abre aí sua Bíblia. Malaquias 3:10.
tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar a vocês bênção sem medida, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras dos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que entendem, aqueles que aceitam, aqueles que obedecem, são abençoados por Deus, com bênçãos sem medidas. Meu irmão, minha irmã, é melhor ter 90% abençoado por Deus do que 100% amaldiçoado por Ele. E eu afirmo dizer que a teologia da prosperidade, ela é muito equivocada, porque ela limita as bênçãos de Deus a questões materiais. Bênçãos sem medida vai além do dinheiro. Bênção sem medida vai além do conforto. Bênção sem medida é você ter o seu lar cristão que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Bênção sem medida é você ter um emprego abençoado por Deus, que tem a prosperidade do Senhor. Bênção sem medidas é você poder ter bons amigos que professam a mesma fé que você. Bênção sem medidas é ter uma cidade que acredita em Jesus, um país que confessa Jesus. Isso é bênção sem medidas. Bênção sobre bênção. Essa é a teologia. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 diz: quem semeia com fartura, com abundância, ceifará. Quem semeia com fartura. E é interessante que nada adianta você plantar se você não vai colher. Concordam? Mas quando aquela pessoa está com Deus, ela é abençoada com Deus, ela não só planta, como ela colhe muitas vezes mais. Esse é o Evangelho. Não é apenas uma questão de dinheiro, é uma questão de reino. Não é apenas uma questão de comer, mas é uma questão de dividir. Dessa forma, a bênção não é só sobre a pessoa, sobre a sua família, sobre os seus amigos, mas como diz o verso 12, por favor, não feche a sua Bíblia. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Você não só vai ser abençoado, você não só será feliz, mas as nações, outros reconhecerão, aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, e eles estão muito bem, porque eles têm um Deus cuidador, provedor. Sempre haverá alegria na obediência. Deus estava disciplinando o seu povo a aprender, a arrepender e a voltar. Quando a igreja, o povo de Deus, ele é fiel, a casa de Deus ela é suprida. Quando a igreja ela é fiel, a obra de Deus cresce. Quando a igreja ela é fiel, o seu testemunho resplandece. Quando a igreja ele é fiel, as pessoas reconhecem que naquela igreja há um Deus.
Ser um cooperador de Deus com os dízimos e as ofertas não é um gasto, é um investimento, e um investimento que durará para sempre. E a pergunta que eu faço é: aonde, em qual lugar você está investindo? Aonde e em qual lugar você está juntando os seus tesouros? Aonde e em qual lugar você está depositando as suas riquezas? Onde e qual lugar você tem colocado o seu coração? No Senhor ou neste mundo? Pode colocar, vai tudo fazer sentido. Segundo vídeo. O padre me disse que eu devia rezar para tudo ficar direito, né? Mas isso não funcionou porque ainda não encontraram o ladrão. Mas eu não rezei para que encontrassem o ladrão. Então, pra quê? Rezei para que o ladrão se arrependa e se torne bonzinho. Ah. Apareceu o meu ferro. E o meu também. Ah, é? E a minha espingarda. E as minhas calças. Ui. Ah, você vai deixar Ah, escapar? ele começa Deixa agora. escapar. Quê? Que trouxe um sanduíche de presunto. Oh. Obrigado, seu defumado. Oi, até logo. Essa mensagem não é para apenas aprender, é sobre fazer. Deus não está nos exortando apenas para evidenciar o nosso pecado, mas Ele está nos chamando para de volta a um arrependimento. Todos nós um dia fomos ou somos ladrões do Senhor, mas ainda há tempo de arrepender. Como teve tempo para o povo de Malaquias, também há tempo para nós. E o maravilhoso desse texto não é só o convite ao arrependimento, mas é Deus enfatizando: provem de mim. Provem de mim. E eu desafio a vocês provarem dele. Eu desafio a vocês conhecerem ele. Porque uma vez provando, conhecendo, vocês não irão querer ficar mais longe dele. Tem uma música antiga do Disco Praise que diz: mais vale um dia no centro do teu querer do que toda a vida jamais sem te conhecer. Talvez hoje seja o seu último dia, como foi daquela senhora. Mas Deus está nos chamando para aproveitar as oportunidades. Se arrependa. Porque uma vida arrependida é uma vida que vale a pena viver. E somente os arrependidos plantam o Evangelho. A semente que se multiplica não é a que você come, mas a que você semeia. Se você se arrepende, você não só é beneficiado com esse arrependimento, mas como também você planta arrependimento na vida de muitas pessoas. Esse foi um dos episódios que fez eu chorar.
Poxa, o Chaves sendo acusado injustamente de ladrão não foi ele, dessa vez. Mas todos nós fomos acusados de roubar ao Senhor. E nós roubamos. Roubamos na adoração. Roubamos nos nossos dízimos. Roubamos nas nossas ofertas. O que nós fazemos? Pedimos perdão e arrependemos. Oremos. Senhor, tudo é uma questão de prioridade. Que a partir de agora possamos colocar como prioridade o seu reino, a sua misericórdia, a sua justiça, a obediência única e exclusiva ao Senhor. Nos mostre a necessidade e nos exorte para nos arrependermos. Porque nós precisamos nos voltar ao Senhor, pois dessa forma o Senhor se voltará a nós. Não merecemos, mas pedimos em nome de Jesus que o seu povo seja fiel ao Senhor com tudo que eles têm, com o tempo, com o dinheiro, com a vida, com o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem de pé. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja com todos nós até que Ele venha nos buscar. Amém. Amém. Uma boa semana. Que Deus te abençoe. Você é o cara.